Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos falar nesta aula aqui sobre os benefícios da advocacia preventiva. Então, nós sempre estivemos mais voltados no Brasil para a advocacia contenciosa, ajuizar ações, defender, recorrer, só que essa chave está mudando. A nossa atuação agora tem que ser preventiva. E eu vou demonstrar rapidamente nessa aula quais são os benefícios da advocacia preventiva para você, advogado, e para o seu cliente, para o empresário. E óbvio, sendo bom para ele, reduzindo os custos dele, você tende a ganhar mais, você tende a ter mais clientes e tende a poder cobrar mais daqueles seus atuais clientes. Então vamos lá para essas informações, vamos aqui para a advocacia preventiva. Como eu disse, destaquei para vocês benefícios para o empregado, benefícios para o empregador. Então eu quero aqui me especializar nessa advocacia preventiva, quero prestar consultoria trabalhista para empresas. Uma grande vantagem de você prestar essa consultoria preventiva é porque você tende a receber honorários mensais. Você pode cobrar valores mensais por esta consultoria. Dependendo da empresa, do número de empregados, do porte da empresa, você vai poder cobrar mais ou menos nestes honorários mensais, mas vejo que você consegue aqui prestar esta assessoria para um sem número de clientes, um sem número de empresas, simplesmente por e-mail ou por webconferência, ou pelo WhatsApp, ou por telefone. Você nem precisa ter ali um escritório físico, como nós vamos falar ali. Então a gente pode prestar essa consultoria, cobrar mensalmente das empresas e não precisar, o que é muito melhor, não precisar aguardar processos judiciais. A pior coisa que existe para o advogado é depender do término de uma ação judicial para receber os seus honorários. Aqui nós não temos essa necessidade de aguardar processos judiciais. Claro que eventualmente nós teremos alguma ação, vamos trabalhar nela, vamos receber honorários de sucumbência, mas eu não vou depender desses honorários de sucumbência. A minha advocacia não vai depender daquele recebimento. E a gente sabe que muitas vezes as ações demoram anos. Pode ser que uma ação trabalhista demore 5 anos. Imagina você esperar 5 anos para receber aquela quantia. O ideal é ter um recebimento mensal e ainda receber os honorários de sucumbência. E a advocacia preventiva te garante isso. Se você atuar simplesmente no contencioso, apenas quando houver o ajuizamento de uma ação, você tende a receber só ao final. Então, ainda temos este ponto. Olha que interessante aqui. Se você atua de forma preventiva, você pode trabalhar em home office, você pode trabalhar em qualquer outro local, o que tende a ser agora algo normal. Você vai trabalhar basicamente fazendo pareceres, mandando e-mails, respondendo as suas consultas por e-mail, por WhatsApp, telefone. Então há uma tendência aqui de você poder trabalhar em home office ou em qualquer outro local de coworking, algo nesse sentido. Você não precisa, isso é um benefício aqui, não há nem necessidade de escritório físico. Quando houver necessidade de alguma reunião, você pode fazer aqui pela internet, ou você pode ir até a empresa, ou você pode alugar uma sala de reunião em um escritório. Existem vários hoje espalhados pelo Brasil, então nem escritório físico você precisa. Isso vai fazer com que haja uma redução de custos também para você. A gente está falando muito em redução de custos para o seu cliente, para a empresa, mas é importante também reduzir os seus custos para que você tenha um maior rendimento, maior recebimento no final do mês. Esses são os benefícios para você, advogado. E os benefícios para o seu
cliente, para o empregador. Principal, que a gente vem falando sempre aqui, redução de custos. Se você mostra como aplicar corretamente o direito do trabalho, se você mostra como evitar assédio moral, como evitar, por consequência, danos morais, você está reduzindo os custos dele. Mesmo que ele te pague mensal, com certeza a redução de custos será maior. Porque muitas vezes a gente tem condenações que ultrapassam 100, 200, 300 mil reais. E aí o empregador pensa, poxa, se eu soubesse como aplicar corretamente a norma, se eu soubesse aqui, se à época eu tivesse um advogado que me orientasse, eu não teria sido condenado agora. Então, redução de custos é realmente o principal. Só que olha aqui, que interessante. Para o seu empregador, redução de estresse causado pelo ajuizamento de ações. Isso daqui acontece muito em pequenas e médias empresas. Um estresse danado quando há o ajuizamento de ações. Por quê? As grandes empresas já estão acostumadas. Chegou uma notificação da Justiça do Trabalho, é mais uma, manda lá para o setor jurídico. Mas quando você tem uma pequena ou média empresa, uma empresa familiar, o ajuizamento de uma ação trabalhista gera um estresse desnecessário, gera uma dor de cabeça. Quando chega uma notificação da Justiça do Trabalho, o empregador perde até o sono daquele dia. E muitas vezes a gente tem um valor exagerado dado à causa exatamente para assustar, para fazer com que o seu cliente corra atrás de fazer um acordo. E muitas vezes aquela ação até seria julgada improcedente, ou se houvesse uma condenação, seria uma condenação muito pequena. Então esse estresse aqui é o ideal, vamos evitar esse estresse, é a ideia principal aqui. Vejam, além disso, isenção, se eu não ajuizo ações, se eu atuo no preventivo, eu não vou ter pagamento de custas, honorários de sucumbência, depósitos recursais. Então a gente ainda evita o gasto com ações trabalhistas. Coloquei ali depósito recursal. Você sabe muito bem que os depósitos recursais na Justiça do Trabalho são de valores altíssimos. Dependendo do recurso, você tem que depositar mais de 10 mil reais para poder recorrer. Dependendo do recurso, esse depósito ultrapassa 20 mil reais. Então imagina dizer para o seu cliente, nós podemos recorrer, temos aqui 8 dias úteis para interpor esse recurso, mas a gente tem que depositar 20 mil reais. Um pouco mais de 20 mil reais. Imagina falar isso para o seu cliente. Se for uma pequena empresa, uma média empresa, mesmo que você pague metade dos valores, são valores significativos, pode ser que o seu cliente não tenha esta quantia. Então você reduzir esse estresse pelo ajuizamento de ação trabalhista, você evitar ali o depósito recursal, a condenação e honorários de sucumbência, custas processuais, vai ser aqui trazer para ele uma enorme vantagem. Então, atuação preventiva, benefício, vantagem para você, advogado, e para o empregador, para o seu cliente.